Olá, tudo bem, turma? Vamos começar mais uma aula aí do sexto ano, nossa sexta aula. Seguindo aí com os conteúdos, vamos partir para a correção da atividade anterior, aqui com o seu professor Luiz Carlos. E vamos ver o assunto de potenciação nessa aula de hoje, logo após a correção da nossa última aula. Então, antes, vamos passar aqui para fazer uma correção. Deixa eu passar aqui para a gente ver, né? De acordo com a nossa aula. Então vamos ver aqui, né? Correção da atividade anterior. E o assunto de hoje vai ser potenciação. Vamos fazer a nossa correção primeiro, né? Vou lembrar sempre o nosso horário. Muitos estão cumprindo direitinho aí. Mas não se preocupe que nossas videoaulas ficam ativadas aí para sempre. Quando precisar, né, vocês vão lá e dar uma estudada aí na atividade. Então, prosseguindo aqui, né, atividade 5. A primeira questão. A chácara do Senhor Luiz tem o formato e as medidas da figura abaixo. Quantos metros de arame farpado ele precisa comprar para cercar a chácara com 6 voltas de fio? Então aí no caso aí, você vai ter aí o desenho e vamos fazer o cálculo do perímetro de uma figura. E depois a gente vai fazer uma multiplicação por 6. Não é isso? Então vejamos aqui. Eu não queria ter sido tão mal com essa questão, mas veja que o perímetro é a soma dos lados, não é isso? Se o perímetro é a soma dos lados, o que é que a gente vai fazer? Somar cada valor que a gente tem aqui, ó. Aqui eu tenho o valor 125 metros. Aqui eu tenho o valor de outro lado, 220 metros. Aqui abaixo eu ainda tenho esse comprimento, 250 metros. Aqui ainda tenho, ó, outro valor. Esse valor aqui corresponde a 80. Prosseguindo aqui, nós temos mais um lado dessa figura. E eu pergunto a vocês, né? Será que é só somar esses valores? Né? Vamos contar a quantidade de lados dessa figura. Essa figura ela tem um lado aqui, 125, 2, 220, 3, 250, 4, 80 e 5, 125. Mas temos ainda esse lado aqui, ó. Então esse lado aqui é uma interrogação. É isso. Se é uma interrogação, nós não sabemos o valor dele, mas dá para a gente saber conhecendo algumas coisas da geometria. Vamos fazer um traço aqui, ó. Vamos fazer um traço aqui, ó. E vamos ter que calcular essa altura. E vai dar exatamente, né? Deixa eu apagar aqui, tá um pouquinho torto, né? Uma nova ferramenta que eu encontrei, mas que ainda falta um pouquinho para calibrar. Então, vejamos aqui, ó. Digamos que esteja reto aqui, né? Essa altura aqui
é o que a gente vai precisar para depois calcular um perímetro, o perímetro da figura, porque está faltando esse lado. Note que aqui abaixo você tem essa outra altura. Deixa eu botar aqui para nós fazer essa certa. Rapidinho aqui, ó. Espera aí, que o negócio tá ficando complicado aqui. Pronto. Então, dá para ver que aqui vale 80. De onde a gente tirou esse 80? Daqui do lado, ó. Essa mesma altura que está aqui é a que está aqui ao lado. E para saber qual é essa daqui, é só a gente pegar, ó. Eu sei que o total aqui, ó, corresponde a 220. Se eu pegar daqui de cima até aqui abaixo, o resultado é 220. Se eu já tenho 80, eu faço a subtração aqui de 80. Vamos fazer aqui, ó. 220 menos 80. Quando eu fizer essa diferença aqui, nós vamos encontrar o lado que está faltando. Esse lado aqui. O lado da nossa interrogação. Então, 0 para 0 é 0. Deixa eu escrever aqui. 8 para 2 não posso fazer. Tenho que fazer 8 para 12. Peço 10 emprestado aqui, ó. Vai ficar 12. Então, 8 para 12. 4. Como eu emprestei 10 a esse 2 aqui, vem 1 para cá, ó. 1 para 2. 1. Então, nós temos aqui, ó, o lado que faltava. Então já demorou um pouquinho aqui, que é para todo mundo entender, porque alguns marcaram e acharam que estava errada a questão, mas não estava. A questão é essa mesma. Então agora é só a gente somar tudo, né? Vamos somar tudo. Vamos lá, somando tudo. Então o perímetro aqui vai ser o seguinte. Vai ser 125 mais, vou somar aí 140 que a gente não sabia, mais 125 mais 80 mais a parte aqui de baixo 250 mais 220. Não coloquei a unidade aqui porque a gente vai somar depois, né? E só é colocar no final. Então o perímetro aqui vai ser igual. Vamos somar esses dois aqui, ó. Esse com esse. 250. Esse aqui, ó. 140 com esse valor aqui, 80. Ele vai resultar em 220, que é exatamente a altura total aqui, né? Mas aqui eu estou calculando de acordo com o 140 desse lado aqui com esse outro aqui, ó. Isso vai somar, vai dar 220. Como aqui se trata de uma expressão numérica, você pode fazer de várias maneiras. Estou fazendo de 1 aqui. E no final tem esses dois. 250 mais 220. Isso somado dá 470. Vou somar aqui. 470. Vamos somar esses dois. 250 mais 220. Já fizemos aqui, ó, no final. Ó. 250 mais 220 dá 470. Então aqui nós vamos ter o seguinte.
que o perímetro vai ser igual a 470 mais 470. Vamos somar aqui, né? Somar aqui ao nosso lado. Uma continha separada. 470 mais 470. 0 mais 0, 0. 7 mais 7, 14. A 1. Somando aqui, eu vou ter 9, né? Então, tenho que o perímetro corresponde a 940. 940. No caso aqui em metro. Para que a gente faça esse cercado com 6 voltas, vamos gastar um total aí de 940 vezes 6. Vou botar aqui total. O total vai ser, vou botar aqui, né? 6, devido a ter 6 voltas aqui, ó, de fio. Tá aqui, ó. E isso vai ser uma multiplicação. Deixa eu agitar aqui. 940. Mais uma vez vamos ter que fazer essa multiplicação, né? Fazer aqui ao lado mesmo. 940 vezes 6. Fazendo essa multiplicação, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 4 é 24. No caso aqui vai 2. 6 vezes 9 dá 54. 6 vezes 9, 54. Mais 2, 56. Ou seja, o nosso total aqui vai ser igual a 5.640 metros. Então não é pouca coisa não, né? Porque foi 6 voltas completas para chegar nesse total. Então, para cercar uma chácara com 6 fios de arame nesse formato aí, com esse perímetro, vai ser 5.640. Vamos para cá, para o nosso lado aqui. Eu vou apagar essa conta aqui, porque nós temos umas alternativas para a gente mostrar agora, né? Então, as alternativas são as seguintes: 800 metros, 1.600, 2.400, 5.600. Claro que a resposta é letra D, né? Letra D, alternativa correta aí. Então, tá aí a questão. A gente fez aí bem detalhado para todo mundo entender. Então, devido à falta de um dos lados da figura, deu todo esse problema aí. Mas com certeza vocês vão ter a oportunidade de rever a atividade. Procure rever essas videoaulas, que é para vocês ir se habituando aí, né? E aprender mais. Se não entendeu, o ideal é que vocês assistam novamente a aula. Partindo para a próxima questão. A questão 2. Uma pessoa faz uma caminhada em uma pista desenhada em um piso quadriculado. Como
representada na figura a seguir. Então tá aí. Sabendo que que o lado de cada quadrado mede 1 metro, quantos metros essa pessoa percorre ao completar uma volta? Então aqui nós temos, vou colocar logo as alternativas, né? Essa questão é muito simples, porque ela é fácil. Voltando para cá, ó. Cada comprimento desse aqui, deixa eu melhorar aqui, vale 1. Então vejamos aqui, gente, ó. Cada comprimento vale 1. Então nós temos aqui, ó, 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, você pode fazer assim ou pode até fazer como uma numeração, né? Vou fazer com uma numeração para não ficar tão rápida a questão aqui, para todo mundo entender. Então, aqui eu tenho, deixa eu colocar aqui, contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vai ser 11. Aqui vai ser 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e o nosso número mágico aqui 22. Então, a alternativa, ó, será a letra C. Então, acredito que todo mundo tenha entendido essa questão, né? Só somar aí, chegou a quantidade 22 metros para percorrer, né, essa pista aí. A nossa próxima questão pergunta aqui qual a área e o perímetro do retângulo abaixo. Para calcular a área, né, nós sabemos que para calcular a área, vou pôr uma posição boa aqui para a gente escrever, né? Calcular a área é só multiplicar a base vezes a altura. Nossa base aqui, o 9 em cima, é o mesmo 9 aqui abaixo. Esse 4 aqui é a mesma altura do outro lado. Então aqui é o seguinte. Aqui vai ser a nossa base. A nossa base que eu vou chamar de B. E aqui é a nossa altura, que eu vou chamar de H. Como a fórmula para encontrar a área de um retângulo é base vezes altura, fica fácil agora, né? Só você multiplicar a base que mede 9, que é a mesma base aqui de cima é aqui abaixo, né? Vezes 4. Nossa área vai ser igual a 36. Tá aí, 36. Lembrando que aqui a unidade é centímetros. Como aqui a unidade é em centímetros, deixa eu agitar aqui. Se tratando de área, como se trata de área, a gente vai colocar a unidade ao quadrado. Então tá aí, gente.
porque aqui está havendo uma multiplicação de duas dimensões. Na questão está pedindo também um perímetro. O perímetro, como a gente já viu, é a soma dos lados. Então, se aqui acima é 9, aqui também será 9 centímetros. Aqui ao lado também será 4 centímetros. A correspondência aqui entre os lados, não é isso? Então é só você somar. Deixa eu ajeitar um pouquinho esse P aqui que está ilegível. Vamos somar 9 mais 4 mais 9 mais 4. Tá aí. 9 mais 4 é 13. Esse 9 mais 4 aqui é 13. Pode fazer assim, ó. 13 mais 13. E somando 13 mais 13, eu vou ter 26 centímetros. Aqui é soma. Então soma não está multiplicando ou trabalhando com duas dimensões. Está trabalhando aqui só de acordo com uma dimensão. Uma dimensão. Quando trabalha com área, é duas dimensões. Nós vamos ver depois que quando a gente trabalhar com volume, nós vamos trabalhar com três dimensões. Por exemplo, um cubo, ele está no espaço, então ele tem três dimensões. Então o volume vai ser dado em centímetros cúbicos, metros cúbicos e assim por diante. Então aqui é interessante que vocês aprendam, né? Toda área será com unidade ao quadrado. Já todo perímetro, comprimento, distância, sempre em unidade, centímetro, metro, quilômetro, dependendo da unidade. Então, passando aqui para as alternativas, né? Vamos ver aqui. Alternativa 1 não é. Falhou na área. Letra B, 36 metros quadrados. Está em metro ali, né? Vamos desconsiderar que está em metro, porque a questão aqui está em centímetros, né? Então, faça de conta que está em centímetros. A alternativa correta vai ser a letra B, né? Porque nós temos 36 centímetros e 26 centímetros. Então aqui, ó, deixa eu dar uma corrigida aqui meia grosseira, mas vai ser assim mesmo. Não dá para apagar aqui, mas dá para eu colocar a unidade certa. A unidade certa aqui seria centímetros quadrado e metro quadrado. Não, metro quadrado não, que aqui é perímetro, né? Aqui vai ser só centímetros. Todas estão em centímetros. Essa é a nossa correção. Também aqui é uma questão que não atrapalha, porque temos aí as unidades, né? E isso só atrapalha se um dia eu for fazer um cálculo. Se vocês forem trabalhar numa parte de engenharia, trocar uma unidade dessa aqui dá um problemão grande, né? Porque você está em centímetro e lá está em metro. Você está aumentando 100 vezes o valor da unidade aqui. Então tá aí. Vamos partir para a próxima. Qual a área e o perímetro de um campo de futebol? No caso é um mini campo, né? Veja aqui a questão. O desenho é esse. É um mini campo, né? É mais ou menos como a gente viu ainda agora. Vamos colocar aqui o desenho. Vou colocar aqui abaixo. É um mini campo. Faça de conta que está retangular, né? O minicampo ele tem a base dele aqui no caso é 25 metros e a altura ou a largura dele aqui, né? No caso vai ser 5 metros.
Para a gente fazer esse cálculo aqui, vai ser o seguinte. Calcula a área. A área aqui é 25 vezes 5. 25 vezes 5, vamos fazer essa conta aqui. 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25, a 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então nós temos uma área de 125 metros quadrados. Olha aí a unidade, ó, metro quadrado. Tá aqui, dá pra gente até responder já, né? Ó, é a alternativa C. Essa alternativa aqui vai ser a alternativa C, porque é a única que tem 125. Entenderam aí como é fácil? Às vezes uma questão marcada nem precisa nem responder toda. E o perímetro aqui, só para confirmar, né? O perímetro vai ser o seguinte, 25 mais 5 mais 25 mais 5. Então aqui é 25 aqui embaixo, aqui em cima também. Aqui é o lado 5. Somando tudo aqui, vamos ter que o perímetro aqui dá 25 mais 5, 30. 25 mais 5, 30. 30 somado com 30 dá igual a 60 metros. Tá aí a questão resolvida de acordo com o que a gente viu. Ó. Área 125 e perímetro 60. Bom, gente, essa daí era a nossa última correção de hoje. Agora vamos partir para a nossa aula de potenciação. A potenciação é uma noção de potenciação por enquanto, né? Eu acredito que vocês vão assimilar bem, porque eu deixei bem detalhado aí todas as propriedades ou casos que aparecem na potenciação. Voltando aqui para nossa tela, né? Vamos seguir aqui. A potenciação, podemos dizer que a potenciação representa uma multiplicação de fatores iguais. Então, a potência é uma sequência de fatores iguais. O que isso quer dizer? Primeiramente, vamos conhecer cada elemento. O 5 é chamado de base. Já o 3, esse pequenininho aí vermelho, é chamado de expoente. Esse número aí indica quantas vezes a base, no caso aí o 5, será repetida. Isso dá igual a 125. Veja aí. Você pegar 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes seguida, chegaremos ao resultado de 125, que é chamado de potência. Esse é o básico do nosso assunto aí. A potenciação. O expoente possui um papel fundamental na potenciação, pois ele é quem define quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Observe, né? Foi o que eu falei ainda agora em relação à base. Aqui eu tenho vários exemplos. 2 elevado a sexta, ou a 6, como vocês queiram. Veja que o 2 vezes 2, ele vai sendo repetido, né? Ó. 1, 2, 3. Deixa eu apagar aqui de novo. 4, 5, 6. Isso é o que indica aqui, ó, no nosso expoente. Esse expoente aqui, 6, indica quantas vezes a base será repetida. E a multiplicação ela é feita dessa forma. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64.
O mesmo acontece aqui com o 4 elevado a 2. Veja que eu só repeti o 4 duas vezes, que é a quantidade que indica o expoente. Então 4 vezes 4. 4 duas vezes. Que indica o expoente. 4 vezes 4, 16. 5 a terceira. O exemplo lá anterior, né? Veja que aqui eu repeti o 5. 1, 2, 3. 3 vezes foi o que a gente repetiu, né? Isso de acordo com o expoente 3. O resultado 125. 25 vezes 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Multiplicação por 10 era só você acrescentar o zero no final ali, né? 12 elevado ao quadrado, ou 12 elevado a 2. 12 vezes 12. 12 vezes 12, você fazendo a multiplicação, você vai chegar ao resultado 144. Só para os alunos que gostam de tentar fazer direto, tem que fazer essas continhas aqui, ó. 12 vezes 12. Vamos ter aqui 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Somou aqui, ó. 4, 4 e 1. Então, gente, 144. Se não sabe, faça essas continhas aqui ao lado, né? Que é importante para você. Isso ajuda você a trabalhar tabuada, as operações básicas. Tudo na matemática faça com o máximo de detalhes possível para vocês, relembrando os conteúdos anteriores. Vamos lá, para 5 a terceira, a quinta. 3 a quinta. 3 a quinta é 3 vezes 3, 5 vezes seguida. Tá aí, se você fizer essa multiplicação, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, faz a continha aqui ao lado, 243. 6 elevado à terceira, ou 6 ao cubo. 6 vezes 6 vezes 6, 216. 6 vezes 6 dá 36. Multiplica 36 por 6, chegamos a esse resultado. Prosseguindo aqui, vamos para o primeiro caso. Tem alguns casos que são particulares. Esse aqui é um. Todo número diferente de zero, ou seja, quando a base é diferente de zero, aqui nós temos 2, 3, 10, 4 e 125, e elevado ao expoente zero, tá? Aqui no caso é elevado a zero. Quando eu falo em elevado, é porque eu estou falando que zero ele é expoente. Ele é expoente. Tá aqui. 2 elevado a zero é 1. É o que está dizendo, né? Todo número diferente de zero e elevado a zero é 1. Isso é importante porque resolve muitos probleminhas da matemática, né? 3 elevado a zero é 1, 10 elevado a zero, 4 elevado a zero é 1. Qualquer que seja o número, até mesmo frações, uma raiz de um número elevado a zero é sempre 1. Para o caso 2. O caso 2 diz o seguinte: todo número diferente de 0 e elevado a 1 é o próprio número. Esse próprio número que está falando aqui, ó, é o número da base. No caso aqui, veja que a base aqui é 2. Então, o 2 elevado a 1 é o próprio 2, ou seja, a própria base. 3 elevado a 1, a própria base, 3. 15 elevado a 1 é igual a 15. 20 elevado a 1, 20. 12 elevado a 1 é igual a 12. Então, isso indica que todo número elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo. Ou seja, uma base elevada a 1 é igual à própria base.
para a situação daqui do caso 3. Quando a base aqui é 0 e qualquer número no expoente, o resultado será sempre 0. Por que é sempre 0? 0 elevado à quinta potência. Isso aqui é mais ou menos assim, ó. Vamos fazer aqui, é só esse aqui, ó. Se você pegar 0 elevado à quinta potência, isso vai resultar em 0 que multiplica 0, que multiplica 0, que multiplica 0, que multiplica 0. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 0. Quando você multiplica 0 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. Então, a gente não sai do canto. Então, se você pegar 0 elevado a 100, como é o caso aqui da terceira aqui, ó. Veja que nós temos, ó. Tá certo aqui. Nós temos igual a 0. Que é o que está dizendo. Toda vez que tiver uma base 0, o resultado elevado a qualquer potência será sempre 0. Isso é fato, né? Vamos seguir aqui para a nossa próxima. No caso, nossas duas próximas. Aqui já é um pouquinho mais na parte de cálculo, né? Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, ou seja, veja que os números do expoente aqui, ó, são números ímpares, 3, 5 e 7. O resultado será negativo. Então, isso acontece por ter uma quantidade ímpar de sinais negativos. Vamos fazer só a relação de sinal aqui, da multiplicação. Sinais iguais na multiplicação, menos com menos, dá mais. Aqui vai ficar mais. Aí mais com menos de aqui são sinais diferentes, dá menos. Ou seja, o expoente ímpar indica que vai resultar sempre um valor negativo no final. Menos 4 é elevado à quinta. Veja que eu repeti os 4 5 vezes. No final tem um 1024. Só que, veja que eu tenho um menos ali. Porque a quantidade de sinais negativos na questão, ela é ímpar, né? Então isso acontece, veja que eu tenho um sinal negativo. Quando eu junto esse aqui, ó. Esse aqui tá meio... No caso aqui, esses dois aqui, vai resultar num positivo. Se eu juntar esse aqui com esse outro aqui, eu vou ter outro sinal positivo. Então, positivo com positivo, mais com mais, dá mais. Mas sobrou um negativo aqui, ó. Então, esse negativo aqui resultou nesse. Então, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é sempre menos. 2 elevado à sétima. 2, 7 vezes seguida, negativo. Resultou em menos 128. Então, essa era a quarta propriedade, ou caso, né? Agora, quando o expoente é par, lembrando que quando a base é positiva, não tem problema, o resultado é sempre positivo. No caso aqui é quando a base é negativa e o expoente é par. Veja que aqui, nessa primeira alternativa, eu tenho 4. Esse 4 aqui vai resultar em, ó, um par de negativo. Esse par de negativo aqui, ó, resulta num positivo. Esse par aqui negativo, deixa eu botar aqui mais para perto. Isso aqui vai resultar também num par negativo que vai ficar positivo. Quando eu junto esse mais com esse mais, olha o que é que vai resultar. Mais. Resumindo, quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Então, base negativa, expoente par, positivo. No caso da base ser positiva, não tem problema, o resultado é sempre positivo. Acontece esse probleminha aqui na questão da base negativa. Quando o expoente é ímpar, caso 4, aqui, ó, expoente ímpar, resultado negativo.
base negativa expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa expoente par, que é o quinto caso aqui, ó. Esse quinto caso aqui, nós temos um resultado sempre positivo, porque vai formar uma quantidade par de sinais positivos. Então, gente, foi essa parte aí, né, que a gente viu. Agora vamos partir para nossa atividade. A atividade vai estar lá na plataforma, tá aí. Deixar de marcar, sempre marcar lá, para facilitar, né, na hora da resolução. Vocês vão resolvendo e vão obtendo um resultado e no final já sabe qual a pontuação. Eu só coloquei 4 questões aqui, então vocês vão verificar lá que cada questão vai valer 2,5. Resolva a potência 9 a terceira, você vai fazer 9 vezes 9 vezes 9. Questão 2. Todo número natural não nulo elevado a zero é igual a. Aí tá as alternativas, se é ele mesmo, se é 0, se é 1, se é 10 ou se nenhuma das alternativas. Questão 3. 4 elevado a terceira. Você vai calcular aí 4 vezes 4 vezes 4 e ver quanto é que vai resultar. A, B, C, D ou E. E a nossa última questão é a questão: todo número natural elevado a 1 é igual a 0, ele mesmo, 1, 10 ou nenhuma das alternativas. Então, gente, era essa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Que na próxima aula eu esteja com a caligrafia um pouquinho melhor. Primeira vez que eu estou usando esse recurso de responder na atividade diretamente no vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam sempre uma revisão das nossas aulas. Sei que vocês têm um tempinho à tarde aí, né? Dá uma olhadinha mais na videoaula. E para quem tem conta no YouTube, se inscreve no canal, marca lá a notificação do sininho lá para vocês receber toda vez que eu marcar uma atividade lá. Quando eu passar a atividade, vocês já vão receber uma resposta dela no seu celular ou no seu computador aí, quando você estiver acessando. Então era isso, até nossa próxima aula.